Salve torcedor corintiano, seja muito bem-vindo ao nosso canal Notícias do Corinthians. Mas antes de continuarmos, peço que já deixe seu like para fortalecer o nosso canal e se inscreva no canal e que fique até o final do vídeo porque a última notícia e a mais importante de todas. Vamos à primeira notícia de hoje, 240 milhões de reais. Corinthians recebe proposta e Augusto Melo vai tomar decisão. A Abrax fez uma oferta pelos direitos de imagem de TV do Timão no Campeonato Brasileiro de 2025. O Corinthians segue agindo nos bastidores busca das melhores propostas para fechar seus direitos de imagens de TV do Brasileirão Série A. Uma nova proposta acabou de chegar na mesa de Augusto Melo. A equipe já tinha duas propostas em mãos, a da Libra, que já foi assinada mesmo sem a adesão do Alvinegro do Parque São Jorge, e a da Liga Forte Futebol, que ainda não teve definição. Por outro lado, agora, a Abrax ofereceu o valor de 240 milhões de reais para fechar o acordo com a Corinthians. Essa proposta seria apenas pelos direitos de transmissão do clube no Campeonato Brasileiro de 2025. A proposta ainda tem um bônus de 30 milhões de reais, dependendo da posição que a equipe encerrar na tabela de classificação do goleiro, ou seja, o valor poderia subir para 270 milhões de reais. Vale destacar que a gestão de Augusto Melo já havia deixado claro que só fecharia negócio com a Libra ou com a LFF, caso os valores do clube fossem iguais aos que o Flamengo terá direito, em relação ao ponto de vista financeiro. Essa proposta da Abrax seria superior e os valores poderiam colaborar para os cofres da equipe, que tem muitos problemas com dívidas. Esse assunto de direitos de transmissão vem crescendo cada vez mais no futebol brasileiro. A TV Globo é a atual detentora dos direitos econômicos e fechou acordo com os times da Libra. Agora, a emissora vê alguns dos gigantes brasileiros no outro bloco de clubes e pode ver o Corinthians, que tem um altíssimo engajamento em mídias, além de alta audiência na TV, ceder seus direitos para outra empresa. A nova gestão vem tendo a grande missão de resolver muitos problemas financeiros no Timão. Para se ter ideia, a equipe deve altos valores para vários jogos do elenco. Além dos nomes do atual plantel, o Alvinegro também tem altos valores a pagar até para jogadores que já deixaram o time, casos de Renato Augusto, Giuliano, além de outros. Com isso, Augusto Melo e sua equipe querem buscar meios de levantar dinheiro para seus cofres. Para se ter ideia, empresas chinesas estão interessadas nos naming rights do CT e do estádio do clube e a diretoria quer mais de R$ 1 bilhão nesses acordos. A Fiel começou mega empolgada com a nova gestão por causa dos altos valores do acordo envolvendo o novo patrocinador Master Vaidbet. Outros negócios também estão sendo debatidos nos bastidores. E aí, torcedor corintiano, será que o Timão deve aceitar essa oferta? Deixe aí nos comentários abaixo sua opinião. Vamos à segunda notícia do dia. Troca de Gustavo Mosquito por Danilo Barbosa tem resposta do Botafogo. Corinthians monitora. O jornalista Jorge Nicola entrou em contato com uma fonte no Glorioso e recebeu uma resposta sobre a possível negociação dos jogadores. Se aproveitando da brecha da janela de transferências no futebol brasileiro, surgiu a especulação de que Corinthians e Botafogo poderiam fazer uma troca de jogadores para a sequência da temporada. A ideia seria um negócio que envolvesse um acordo pelo meio-campista Danilo Barbosa e o atacante Gustavo Mosquito. As informações foram trazidas em primeira mão pelo jornalista Bruno Andrade, do UOL. Corinthians tem interesse e quer contratar Danilo Barbosa. Dito isso, busca formas para conseguir o negócio, sendo uma delas a tentativa de troca, em definitivo, por Gustavo Mosquito. Iniciou o jornalista. Obviamente, o sucesso ou não do acordo está nas mãos do Botafogo. Não vai ser nada fácil, completou Bruno Andrade, destacando que o interesse partiu do Alvinegro do Parque São Jorge, em vídeo que foi ao ar em seu canal no YouTube na manhã desta terça-feira, 12. O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação sobre o posicionamento do alvinegro carioca a respeito da especulação entre o atacante corintiano e do meio-campista botafoguense. Segundo informações de Nicola, em contato com uma fonte no Glorioso, ele recebeu a resposta de que as informações da negociação não procedem. Ele é uma peça importante e chegou a ser usado na pré-Libertadores. A informação da troca não procede. Gostamos do Mosquito, mas o Corinthians não falou sobre ele, informou Jorge Nicola. Sobre o posicionamento da equipe carioca, a informação seria de que o Fogão não teria interesse na troca. Já pelo lado do Timão, o negócio seria interessante, pois a equipe busca uma peça para o meio-campo e o atacante não é titular.
O grande foco do time comandado por John Testor é o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela fase decisiva da pré-Libertadores. Após vencer a ida por 2-1, o Bota joga por um empate fora de casa para se classificar. Vale destacar que esse não é o primeiro nome especulado no alvinegro do Parque São Jorge no setor nesta janela de transferências. Nomes como Federico Redondo e Hernani foram alguns alvos, mas sem acerto. O atleta botafoguense atua como primeiro volante e é uma opção que Antônio Oliveira quer e já cobra da diretoria. Vale ressaltar que se as partes chegassem a um consenso, um acordo poderia sair devido a uma brecha na janela de transferências. Existe uma regra que permite que jogadores que jogaram o campeonato estadual por alguma equipe podem se transferir durante o período da primeira quinzena de abril. Essas transferências se limitam a negócios para times da Série A e Série B do Brasileirão. E aí, torcedor, quem sairia ganhando essa troca? Corinthians ou Botafogo? Não se esqueça de comentar aí abaixo. Vamos à terceira e última notícias do dia. Augusto Melo comemora no Corinthians e vai receber cerca de 100 milhões de reais. Sabendo dos gigantescos problemas financeiros, a diretoria pode resolver uma parte deles nos bastidores do timão. O Corinthians vive sérios problemas financeiros, que parecem a cada dia piorar, tanto que vários jogadores e ex-jogadores que estavam no elenco anos passados começam a ingressar ações contra o clube. Nomes recentes como Matias Rojas e Juliano, por exemplo, além de Léo Santos, são atletas que o timão deve dinheiro e, muito provavelmente, será obrigado a pagar em breve, podendo sofrer um transfer ban. Vale lembrar que Augusto Melo contratou a empresa Ernst Young, justamente para que seja feita uma auditoria de tudo o que rolou nos últimos anos, em que as gestões anteriores simplesmente destruíram o alvinegro. Porém, em meio aos problemas que surgem diariamente, a diretoria vai poder respirar, ganhando nos próximos dias uma ajuda que deve ser direcionada na quitação de parte das pendências, sobretudo com o elenco. O timão vai receber uma bolada do exterior pelas recentes transferências de 3 garotos das categorias de base: Murilo ao Nottingham Forest, Gabriel Moscardo ao PSG e Felipe Augusto ao Cercle Bruges. De acordo com o portal Meu Timão, está sendo finalizada a parte burocrática necessária entre os envolvidos, liberando que o Fundo de Investimento Europeu possa antecipar a totalidade do valor das transferências. Importante destacar que ainda vão haver impostos a serem descontados da movimentação. Os dirigentes alvinegros não confirmam abertamente o valor, mas tudo deve superar a casa dos 100 milhões de reais. E mais, a expectativa é de que o dinheiro de um deles já caia na conta esta semana. A chance maior é da venda de Moscardo, já que o PSG não necessita de autorizações extras para antecipar o dinheiro da venda de Murilo. Por exemplo, o Corinthians também precisa que a Premier League dê seu aval ao fundo. Gabriel Moscardo, 20 milhões de euros, 107 milhões de reais à época, sendo 100 milhões de reais para os paulistas, 92,5%, e 7 milhões de reais ao atleta, 7,5%. O clube receberá a totalidade do dinheiro com essa antecipação mediante do fundo, que cobrará juros pela operação financeira. Murilo, 12 milhões de euros, 64,4 milhões de reais na cotação da época, com mais 2 milhões de euros, 10,7 milhões de reais, de bônus por metas. Dos 80% dos direitos econômicos, 70% foram vendidos e 10% mantidos. Felipe Augusto, agora jogando como meio-campista na Bélgica, o ex-centroavante foi vendido por 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais à época. Importante destacar que os belgas adquiriram os 80% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, agora os 20% de mais-valia, lucro entre o valor de venda e de revenda, são pertencentes ao time do Parque São Jorge.